Os raios-x são emissores eletromagnéticas de natureza, semelhante à luz visível. Seu comprimento de onda vai de 0,0 angstroms, 5 pm, até centena de angstroms, 1 nm. O espectro de comprimento de ondas utilizável correspondente a aproximadamente entre 1 nm a 5 picômetros. A energia dos fótons é de ordem do keV, quilo, elétron e volt, entre alguns kevins e de algumas centenas de kevs. A geração dessa energia eletromagnética se deve à transição de elétrons nos átomos ou da desaceleração de partículas carregadas. Como toda energia eletromagnética de natureza ondulatória, os raios-x sofrem interferências, polarização, refração, difração, reflexão, entre outros efeitos. Embora de comprimento de onda muito menor, sua natureza eletromagnética é idêntica à da luz. Ciclos por segundo, 300 phz a 60 EHz. Comprimento de onda, 1 nm. Foi o Wilhelm Conrad Röntgen quem descobriu e batizou os raios-x, além de fazer a primeira radiografia da história. Isso ocorreu quando Röntgen estudava o fenômeno de luminescência produzida por raios catódicos num tubo de Crookes. Este dispositivo foi envolvido por uma caixa de papelão negro e guardado numa câmara escura. Próximo à caixa havia um pedaço de papel recoberto com platinocianeto de bário. Conrad Röntgen percebeu que quando fornecia corrente elétrica aos elétrons do tubo, este emitia uma radiação que velava a chapa fotográfica. Intrigado, resolveu intercalar entre o dispositivo e o papel fotográfico copos opacos à luz visível. Desta forma, obteve provas que vários materiais raio de luz invisível então desconhecido. Isso indicava que a energia atravessava facilmente os objetos e se comportava como uma luz visível. O dispositivo que gera raios-x é chamado de tubo de Coolidge. Da mesma forma que uma válvula termiônica, este componente é um tubo oco evacuado. Ainda possui um cátodo incandescente, que gera um fluxo de elétrons de alta energia. Estes são acelerados por uma grande diferença de potencial e atingem o anodo ou placa. O anodo é confeccionado em tungstênio. A razão desse tipo de construção é a geração de calor, pelo processo de criação dos raios-x. O tungstênio suporta temperaturas que vão até 3.340 graus, além disso possui um razoável valor de número atômico, 74, o que é útil para o fornecimento de átomos para a colisão com os elétrons vindos do cátodo, filamento. Para não fundir, o dispositivo necessita de resfriamento através da inserção do tungstênio em um bloco de cobre que se estende até o exterior do tubo de raio-x que está imerso em óleo. Esta descrição refere-se ao tubo de anodo fixo. Ao serem acelerados, os elétrons ganham energia e são direcionados contra um alvo. Ao atingi-los, são bruscamente esfriados, perdendo uma parte da energia adquirida durante a aceleração. O resultado das colisões e da frenagem é a energia transferida dos elétrons para os átomos do elemento alvo. Este se aquece bruscamente, pois em torno de 99% da energia do feixe eletrônico é dissipada nele. A detecção dos raios-x pode ser feita de diversas maneiras. A principal é a impressão de chapas fotográficas, que permite o uso medicinal e industrial através das radiografias. Outras formas de detecção são pelo aquecimento de elementos à base de chumbo, que geram imagens termográficas. O aquecimento de lâminas de chumbo para medir sua intensidade
além de elementos que possuem gases em seu interior, a exemplo da válvula J.J. Miller, utilizada para a detecção da radiação ionizante e radiação não ionizante. Efeitos somáticos da radiação. No ser humano, a exposição contínua aos raios-x podem causar vermelhidão na pele, queimaduras por raio-x ou, em casos mais graves de exposição, mutações do DNA, morte das células e ou leucemia. Interação com a matéria. Quando os raios-x atingem a matéria, assim como o tecido do paciente, os fótons têm 4 possíveis destinos. Os fótons podem ser completamente espalhados sem perda de energia, absorvidos com perda total de energia, espalhados com alguma absorção e com perda de energia, transpostos sem qualquer alteração.